esta casa e a nossa casa, para a glória do nosso Deus. Amém, Senhor. Nós estamos aqui por causa dele. Não tem outro motivo para estarmos aqui, né? É por causa dele. E eu queria pensar com vocês, já com essa proposta de caminharmos nosso ano, né, de 2026, já que é o nosso primeiro encontro, pensar um pouquinho em como será o nosso ano, a nossa vida, a nossa relação com Deus em 2026. Eu tenho certeza, ou quase certeza, que a maioria aqui já tem um passo a passo para esse ano, já estabeleceram metas, onde é que eu quero chegar quando estiver findando, né, dezembro de 2026, que eu olhar para trás, o que eu vou ver? As metas que eu estabeleci, quantas delas eu consegui concluir, quantas eu deixei pela metade, quantas eu nem comecei e quantas eu vi também que não tinha sentido, né? Porque a gente estabelece metas que às vezes não tem muito sentido, né? Mas eu queria chamar a atenção, a nossa atenção, a minha atenção sobre as metas da nossa vida com Deus nesse ano de 2026. O que nós estabelecemos da nossa vida com Deus. Quando chegarmos lá em dezembro de 2026, quando eu olhar para a minha história de 2026, o quanto eu cresci na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus. E para a gente refletir um pouquinho sobre isso, eu queria ler com vocês alguns versículos. Não vou ler a história toda, até porque é grande, mas eu vou ler alguns versículos. Eu vou falar sobre a trajetória de Abraão quando ele saiu da terra dos caldeus. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrei. Né? Então deixa a terra, que é a origem, né? Deixa a família, os parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando Abraão sai dali, a primeira parada dele é em Siquém. E aqui a gente vê que quando Abraão chegou em Siquém e atravessou Abraão a terra até Siquém, ele saiu de onde Deus pediu para que ele saísse, atravessou a terra, chegou em Siquém. Quando ele chegou em Siquém, até o carvalho de Mamré, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu-lhe o Senhor a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Eu fiquei pensando nesta palavra. Quando Abraão chegou até Siquém, quem que habitava nessa terra? Os cananeus. Era um povo demasiadamente idólatra. E tem uma outra passagem que Deus fala que o povo ia ficar os 400 anos lá no Egito, porque ainda não tinha cumprido a abominação do povo daquela região. Dentre eles, os cananeus. Os cananeus habitavam naquela região. Então veja que Deus tirou Abraão de uma terra, era uma terra idólatra também, mas ele estava confortavelmente na terra de origem dele, junto com a parentela dele, e muito rico. Então vejam que não tinha grandes necessidades de imigração por conta de necessidade própria de Abraão. Ele foi atendendo um chamado de Deus. Mas aí quando eu olho para isso, Deus tira o homem de uma terra que é idólatra, que ele tem todas as posses lá, tem família, e leva Abraão para Siquém. Ele chega em Siquém juntamente com um povo da terra extremamente idólatra. O que eu aprendo com isso? Quando Deus me chama do lugar que eu estou, não quer dizer que o lugar para onde eu vou tem refresco. Ele podia questionar
idólatra como lá. Mas independente do lugar para onde Deus nos manda, a confiança que nós temos nele é que vai fazer a diferença. Não é o lugar que nós estamos. Então, quando eu olho para mim, quando eu olho para vocês, quando eu olho para a minha história, não é a cidade que você mora, não é o emprego que você está, não é o marido que você tem, não são as pessoas no teu entorno. É quem é o teu Deus que vai fazer a diferença, independente do lugar que você está. Amém. E era uma terra seca, né? Tinha muito deserto ali. Então, apesar de toda essa situação, Abraão tinha convicção que o Deus que pediu para que ele saísse, o Deus que o levou para aquela terra, ia cuidar dele ali, independente da situação, daquela região, da idolatria que rolava ali. Abraão podia pensar, Deus vai me dar um filho que vai ser, através dele, eu vou gerar nações. Como é que eu vou criar esse menino aqui no meio desse povo totalmente idólatra, envolvido com tantas coisas? Mas ele confiou. Se Deus desse o filho ali, Deus era poderoso para criar aquele menino ali, sem que esse menino se contaminasse com o contexto daquele. E a gente começa a pensar nisso em relação à nossa família, nossos filhos, nossa história. Nós nos preocupamos muito com quem eles andam, onde eles estão, com quem eles trabalham, que faculdade vão fazer. Muitos temem que ao entrar numa universidade o menino vai se desviar dos caminhos do Senhor, vai se afastar, vai se envolver. Mas quando nós temos um chamado de Deus, aconteça o que acontecer, por mais árida que seja a terra, por mais difícil que seja o caminho, Deus está ali cuidando da promessa que ele fez, do chamado que ele fez. E ali então ele levantou um altar. Olha só, no meio desse povo idólatra, numa terra seca, Abraão levanta um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus não olha para o lugar, como o lugar está para ele aparecer, para ele se manifestar para a gente, para ele se revelar para a gente. Deus se revelou a Abraão ali, naquele lugar. Então nós podemos chamar esse lugar, esse altar, esse primeiro altar que Abraão levanta como o altar da revelação, onde Deus aparece para ele, apesar do lugar. Então, apesar do lugar que você está hoje, começo do ano, dá para levantar um altar? Será que quando nós chegarmos lá no final do ano, nós vamos olhar para o mês de fevereiro, março, abril? Será que nós levantamos um altar ao Senhor se revelar a nós? Quem aqui já teve a revelação do Senhor? Quem já teve um encontro com o Senhor? Amém. Quem já aceitou Jesus? Eu já. Quem deu esse passo está nesse altar, o altar da revelação, onde Deus vem e se revela a nós através de Jesus Cristo, o seu Filho. Independente do lugar onde nós vamos estar, nós carregamos essa bênção da revelação de Deus. E o que Ele espera de nós? Um altar de adoração, de reconhecimento, de compreensão de que o nosso destino já não está mais nas nossas mãos. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, ela não é mais minha. Já tem um dono. Por que eu insisto tanto em controlar as coisas, em controlar a minha própria vida, se eu já entreguei? Eu dei a minha vida para Ele. Então, ao Senhor que lhe apareceu. Esse é o primeiro altar. No segundo altar, no versículo 8, diz assim: então, o primeiro altar, lembre-se, altar de Siquém, na cidade de Siquém. Altar da revelação, onde Deus se revela. O segundo, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre em direção ao Oriente. Quando a gente olha para essa palavra,
passagem, a gente vê um outro momento onde Abraão levanta um altar. Só que é interessante o lugar onde levanta o altar. A palavra de Deus fala que ele levantou um altar entre a cidade de Betel e a cidade de Ai. O que significa Ai? Eu coloquei aqui. Monte de ruínas. Lembra depois, lá na frente, bem lá na frente, quando teve aquele problema lá com Acã, que pegou a capa, tá? Foi nessa cidade, onde os israelitas tinham tomado a cidade de Jericó, depois achou que a outra ia ser moleza, foi lá e eles perderam a guerra com a cidade de Ai. Então, Ai significa sofrimento, o nome já diz. Tristeza, monte de ruína. Então ele passou pela cidade de Ai em direção a Betel. O que significa Betel? A casa do Senhor, onde o Senhor habita. Então passou Ai em direção a Betel. No meio ele levantou um altar. Ele deixou Ai para trás e foi em direção à casa de Deus, a casa do Senhor. E ali, no meio, ele estabeleceu o altar. O que eu posso aprender com isso? Monte de ruína. O que é o mundo hoje? Um monte de ruína. O que o mundo pode nos oferecer hoje? Nada. Tristeza, sofrimento, decepção, frustração. Esse é o simbolismo da cidade de Ai. Abraão teve que passar por ela. E muitas vezes é o que o mundo nos prensa. Muitas vezes temos que passar pela cidade de Ai. É dolorido? É. Machuca. Mas ela vai ficar para trás. Amém. Quando nós estamos olhando em direção a Betel, a casa do Senhor, Ai precisa ficar para trás. E nesse altar, fala que ele edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Será que a nossa vida de oração no ano de 2026 vai ser melhor, com mais qualidade do que 2025? Ali ele invocou o Senhor. Ele construiu um altar, ele buscou relacionamento. Porque para ele conseguir passar pela cidade de Ai, focar na cidade de Betel, ele precisava invocar o Senhor. Que as lutas seriam grandes. Porque o lugar era um lugar de sofrimento, um lugar de tristeza, um monte de cinzas. Né? Ele deixou aquilo para trás, invocou o Senhor. É interessante depois volta, né? Quando ele foi para o Egito, dali teve fome e tal, ele foi para o Egito. Lá teve aquele problema com a Sara, que ele teve que mentir, tal, e vocês sabem a história. A mentira em si trouxe para ele algumas consequências, por conta de medo. Só que quando ele mentiu, por conta do medo, ele não levantou um altar novo. O que ele faz? Ele volta para esse mesmo lugar aqui. Ele voltou para assumir nesse altar, invocando ao Senhor, pela situação que ele tinha vivenciado ali no Egito. Além de ser um altar onde a gente invoca ao Senhor, é um altar da renovação, da reconstrução dos nossos tombos, do arrependimento. Veja que, além de ter a cidade de Ai ali, o Egito também foi um lugar de sofrimento para ele, onde ele teve que mentir para não perder a esposa. Então nós podemos saber que na nossa caminhada nós vamos enfrentar aflições muitas vezes. Muitas vezes nós vamos cair. Nós não temos garantia que vamos ficar em pé sempre. A gente pode cair. Não, pode, entre aspas, né? Pode acontecer que a gente caia. Mas o nosso lugar da queda não é o nosso lugar. O Egito não é o nosso lugar. Nós temos que voltar para o altar onde a gente invoca o Senhor. Olhando para Betel, olhando para a casa do Senhor, a gente invoca e o Senhor se apresenta e nos restaura. E a partir dessa restauração, nós estamos prontos para continuar o nosso deserto e continuar a nossa caminhada com Deus. Então, o primeiro altar é o altar do encontro, depois o altar
renovação, o altar da comunhão, do conhecimento restaurador de Deus na nossa viagem em 2026. Porque pode ser que você caia, pode ser que você escorregue, mas não fique lá no chão. Levante e volte para o altar de Deus. A casa de Deus está te esperando em 2026. E depois nós temos aqui em Gênesis 13, de 14 a 18, vai falar sobre a história de Abraão com Ló. Não vou ler o texto também. Quem não conhece essa história? Todos conhecem. Os pastores começaram a desentender. Os dois eram muito, muito ricos. Tinham muitos pastores. Os pastores começaram a se desentender. E aí eles entraram num acordo. Olha, não é legal a gente ficar juntos, porque se os pastores começam a brigar, uma hora nós vamos tomar partido. Eu vou ficar com os meus pastores, você com os seus, e a gente não quer nenhuma situação desconfortante entre a gente, até porque a gente é parente. E aí Abraão fala assim, olha, se você escolher o lado esquerdo, eu vou para o direito. Se você escolher o direito, eu vou para o esquerdo. O que Ló fez? Eu posso escolher primeiro? Pode escolher primeiro. De um lado eram as campinas do Rio Jordão. Onde passa um rio, tem muito pasto, tem muito verde, tem água em abundância. Do outro lado era deserto. Olha a coragem de Abraão. Ele podia dizer, a promessa é minha, eu sou mais velho, eu sou o tio, eu tive um chamado, então eu vou escolher o melhor, depois você se vira aí com o seu gado. Mas Abraão deixou Ló escolher. Por quê? A fé de Abraão não estava também de novo no lugar. Ló escolheu as campinas do Jordão, e a gente sabe do que deu. Né? Eu estava lendo sobre o pessoal de Canaã, de onde surgiram, né? A história dos cananeus. Surge essa história aqui. E Abraão escolheu o quê? Escolheu a parte do deserto. Porque para ele não é o contexto que faz diferença. Então, quando nós olharmos para 2026, não é o contexto que faz diferença. Não é o presidente A ou B, não é a política, não é a economia do país, não importa se a situação está seca. Se a presença de Deus for conosco, não vai nos faltar o pão, não vai nos faltar o cuidado, não vai nos faltar a prosperidade na ótica de Deus. Ele respalda pela palavra dele. Quando a gente escolhe na confiança. Ló escolheu pelo que ele via. Abraão escolheu pelo que ele não via, pela fé. A fé é isso, é viver pelo o que nós não estamos vendo. Eu estou vivendo pela fé nesse momento, numa das fases mais desérticas da minha vida. E eu estou vendo Deus agir. Não estou conseguindo ver respostas ainda, mas eu sei que Deus vai entrar. Porque eu escolhi viver pela fé. Nossa vida em 2026 pode ser que não seja fácil. Pode ser que enfrentemos algumas situações complicadas. Mas a nossa confiança no Deus de Abraão, Deus que levantou esse homem para trazer Jesus Cristo, para render a nossa vida, para render a humanidade, redimir dos seus pecados. Ele vai respaldar pela vida desse homem e a descendência ali, naquele deserto. Nós vemos hoje que a nação de Israel, provinda de Abraão ali, é uma das nações mais próximas da terra, com a tecnologia mais avançada, com um sistema de irrigação maravilhosa. Então, podemos ver que Deus cuidou desse homem, cuidou da sua herança, tiveram muitos percalços. Quem conhece a história sabe, não foi fácil para Abraão, mas Deus nunca virou as costas para esse homem, e nem para a sua descendência. Então vamos crer na palavra de Deus, ela nunca volta vazia. A palavra de Deus é como espada, dois gumes. Ela vai e cumpre um propósito pela qual ela foi designada. Deus prometeu isso para Abraão.
E Deus está prometendo isso para você. Amém. Você consegue se apoderar dessa palavra e falar, Senhor, mesmo que o deserto vier, mesmo que eu passe por Betel, deixo o Ai para trás, mas eu vou atravessar com o Senhor. Nós temos que ter cuidado em relação a Ai, porque Ai é o mundo, Betel é a casa de Deus. Se nós ficarmos com um pé em Ai e um pé na casa de Deus, no meio do caminho, qual vai ser a nossa tendência? Sermos arrastados para Ai. Essa é a tendência. Nós precisamos fazer escolhas. Eu quero Deus mesmo? Eu estou pronta para viver o primeiro altar da revelação de Deus, do meu envolvimento com Deus, que é o segundo altar, onde Deus, onde eu invoco o nome do Senhor, onde eu conheço um pouco mais de Deus. Eu estou pronta para enfrentar, construir um altar ali, quando eu tenho que escolher, quer dizer, eu tenho que deixar o outro escolher o meu lugar e ficar com a pior parte. Aqui também ele levantou um altar. No versículo 13 diz assim: fez suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, em Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, quando ele teve a restauração, né? Agora aqui, no 13:18. E Abraão, mudando as suas tendas, ele estava ali junto com Ló. Ele mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar do Senhor. Abraão foi chamado de amigo de Deus. É onde a amizade dos dois se estabeleceu. Foi em Hebrom que Deus revelou para Abraão os planos dele, como ia ser a história do povo. Deus deixou claro para Abraão que esse povo ia sair dele, ele nem tinha filhos ainda. E Deus mostra para ele ali numa aliança sobre aquela visão que ele teve dos dois animais cortados ao meio, e eles fizeram uma aliança passando por dentro. Deus falou para ele: vão ter 400 anos de escuridão. O que quer dizer isso? Deus já mostrou para Abraão que da descendência dele, eles iam para a escravidão e ficar no Egito 400 anos. Quer dizer, existia uma intimidade onde Deus podia revelar para ele coisas profundas que iam acontecer lá na frente ainda. Deus se revela a Abraão como amigo. Ele foi conhecido como amigo de Deus. Ele é conhecido como nosso pai da fé. Na Bíblia eu não me lembro, pode até ser que tenha, de nenhum homem que foi considerado amigo de Deus. É um privilégio grande ser chamado amigo de Deus. Mas tem um preço de caminhada. E não é um preço alto. Porque a partir do momento que a gente entrega a vida para Ele, é Ele que conduz a caminhada. Então, muitas vezes, nós estamos caminhando na jornada espiritual, nos arrastando, carregando os nossos pesos, onde, na realidade, Deus já carregou os nossos pesos. A fé torna a nossa caminhada leve, apesar dos percalços que nós vivemos. Então, às vezes, a gente conversa com uma pessoa, com outra, e a gente só ouve as dores. Ai, como se estivesse na cidade de Ai mesmo. Lamúrias, peso, dificuldade. Quando na realidade Jesus já levou as nossas dores, nossos sofrimentos, nossos ais ali na cruz, nosso peso, nossas angústias. E nos apoderar disso pela fé faz toda a diferença. Quando nós temos uma perspectiva de eternidade, o nosso sofrimento é o que se torna. É disso que se trata, exatamente, é disso que se trata. Aqui é só um pequeno recorte da nossa vida, da nossa jornada. E muitas vezes a gente torna isso aqui muito pesado, porque a gente perde a perspectiva de eternidade. E Deus quer que a gente abra a mente nesse ano e tenha essa perspectiva de eternidade. Essa perspectiva de que nós somos amigos de Deus.
Já imaginou ser amigo de alguém que tem todo o poder, toda a autoridade, onipotente, onisciente, onipresente, criador de todas as coisas? É o seu melhor amigo? A gente se sente como aquela criança que vai para a escola com medo e tem um grandão lá que protege de alguma forma. Ser amigo de Deus é estar nesse esconderijo, no esconderijo do Altíssimo. Nós podemos entrar nesse lugar e vivermos essa vida escondidas no esconderijo do Altíssimo. Esse tem sido a minha palavra rema nesses últimos tempos. Esconde, Senhor, me esconde nesse lugar. Esconde a minha família nesse lugar. Eu preciso desse esconderijo para que a minha jornada fique leve, para que eu não sinta o calor e o peso do deserto. Eu preciso da sombra do Onipotente sobre a minha história, sobre a minha vida. E o quarto e o último altar, nós vamos lá para Gênesis 22. Gênesis 22, de 9 a 14. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas Deus lhe bradou, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes ao Senhor, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Meu Deus. Aqui é o quarto altar. Nós só vamos estar prontas para passar pelo quarto altar, quando a gente já tiver passado pelos 3 primeiros. Se a gente não tiver o encontro com Jesus, se a gente não tiver um relacionamento com Deus, que é o segundo altar, se a gente não tiver a comunhão a ponto de ter a confiança de que Deus é o nosso amigo, nós não vamos ter forças nem coragem para passar pelo quarto altar. Porque o quarto altar é o altar da entrega, da rendição. Deus pediu para Abraão aquilo que era mais importante da sua história. Deus pediu a própria promessa. Nossa. E para Abraão, o relacionamento dele com Deus era mais importante do que a própria promessa, do que o filho dele. E é interessante que esse filho se tornou o motivo da alegria dele. Lembra que quando o anjo falou que daqui um ano a Sara ia ter um bebê, Abraão riu e a Sara também riu. Então Isaac ficou como o filho do sorriso. Então, a alegria, ele precisava colocar a alegria dele no altar. Olha isso. Vou colocar a alegria no altar e vai me sobrar o que dessa vida? Quem te traz alegria? Aí o nosso ego está sendo exprimido. Né? Aquilo que é mais importante são os meus amores, são as minhas paixões, são os meus afetos. Aquilo que para mim é o mais importante. E é interessante que é mais importante do que o próprio Deus. Só levando em consideração isso. Só se coloca no altar aquilo que é mais importante do que o próprio. Porque aqui é o altar onde se entrega. Será que Isaac, naquele momento, eles estavam tão inebriados com aquele filho que era tudo para a vida deles? Então Deus pede isso. E é interessante que quando Abraão levanta a faca para imolar o menino, Deus diz: não faça nada para o menino que está sobre o altar. Então, não tenha medo de colocar no altar. Coloque seu filho, seu marido, seu casamento, seu emprego. Ali sim ele está protegido. Porque Deus diz para ele: não faça nada para aquilo que você colocou no altar.
porque eu cuido, é meu. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o filho dele. Deus entrou com providência de um cordeiro. E aquele monte foi conhecido como o monte do Senhor soberano, Jeová Jireh. Então, nosso quarto altar. Então, que esse ano de 2026 a gente possa passar o ano levantando altares diante do Senhor. Simbolicamente é o nosso tempo de oração, nossa entrega, nosso compromisso de relacionamento. Deus está buscando, sempre buscou na verdade, relacionamento. Não é você vir aqui, não é eu vir aqui, não é nós virmos para a igreja no domingo, não é para o que eu faço na igreja, não é o que você faz, o que você gostaria de fazer. A Cláudia até falou sobre isso domingo, né? É a confiança que nós temos. É o tempo de relacionamento que nos torna amigo. Aquele que conhece a intimidade um do outro. Aquele que caminha junto. Que esse ano seja um ano que a gente possa também chegar no final do ano e dizer: eu construí um altar. Minhas mãos estão sujas de barro, de pedra. Porque eu peguei e construí um altar. E não olhe para o vizinho, não olhe para o outro, porque os níveis são diferentes. Tem pessoas que estão aceitando Jesus esse ano, estão tendo aquele primeiro relacionamento com Deus. Tem aqueles que estão já no segundo altar, um altar de revelação, conhecer com um pouco mais de profundidade. Tem aquele que está naquele altar de Hebron, que é o altar onde você se aprofunda no relacionamento, é o amigo de Deus. E tem aqueles que já estão prontos para entrega total. Se desdobrar, se jogar, se lançar na presença de Deus. Ó Deus, eu realmente entrego a minha vida, nada é meu. Tudo que tenho é teu, cada folha é meu. Esqueci do que é lindo, né? Então, que o Senhor possa nos respaldar, nos sustentar e nos fortalecer, para que a gente possa continuar nossa jornada em 2026. Abraão colocou o único filho ali. Deus devolveu o filho para Abraão e colocou o dele na cruz. Então, nós temos o Cordeiro de Deus que foi colocado no altar, a cruz é um altar. O sangue dele derramou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, tendo essa possibilidade de, como Abraão, nos relacionarmos com Deus, chamado de amigo. Eu queria orar para que o Senhor nos fortaleça. Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida, no entendimento, nessa compreensão de que a nossa vida é uma jornada, mesmo no deserto. Que a cada passo do processo a gente possa crescer. Que em fevereiro de 2027, eu e você estejamos aqui, nós um pouco mais perto, um pouco mais íntimo, um pouco mais fortalecidos com a presença de Deus. Amém.